Olá pessoal, então a aula aqui hoje é a continuação da aula anterior, onde nós vamos estudar também ainda o poço de potencial finito, tá certo? Só que agora a gente vai pegar os chamados estados de espalhamento, ou seja, a energia, né, maior do que as barreiras de potencial existentes. Então eu vou pegar essa energia aqui, né, onde são os chamados estados de espalhamento, né? Por que é considerado estados de espalhamento? Porque todas as funções de ondas que vão representar, né, nas três regiões, tá bom? Elas são do tipo planas, né? São ondas planas, tá certo? Só que em cada uma das regiões, 1, 2 e 3, você vai ter um número de onda, que é o K, diferente, tá certo? Então, nessa região aqui, o K vai ser dado pela diferença entre a energia e a barreira, né? Nessa outra região aqui, dado também pela energia e pela barreira, ou seja, são iguais. Mas nessa daqui a gente tem um K, né, bem maior, tá certo? Eu fiz um pouquinho diferente da aula passada, eu coloquei o nível de referência 0, né, aqui no fundo do poço para facilitar um pouco as contas e fazer a correlação com o que a gente tem nas notas de aula. Então, aqui o potencial ele não é zero, né? Ele é V0, só que tem uma diferença aqui de energia entre a energia da partícula, né, e digamos, o degrau aqui existente, tá certo? Bom, o procedimento para encontrar a solução da equação é o mesmo, né? Nas regiões 1 e 3, vamos fazer aqui, qual é a equação de direito que a gente tem? A gente tem a equação de direito, menos h cortado sobre 2, 2m, a derivada segunda, tá bom? Mas, aqui a gente tem o potencial V0 nessa situação, que é o psi, igual a E psi, tá bom? Então, a gente tem o quê? D2 dx2. Esse cara aqui, a gente pode multiplicar todo mundo por menos 1, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, passa para lá positivo, então vai ficar 2m sobre h cortado, né? V0 menos E psi, né? Só que perceba que tanto nessa região como nessa região aqui, a energia que a partícula tem é maior do que a barreira, tá bom? Então eu vou inverter esse rapaz aqui para ficar assim, D2 dx2 igual a menos 2m sobre h cortado menos V0, para que isso daqui fique, né, positivo. E aí a gente tem a equação D2x, x2, mais 2m menos o V0 sobre h cortado ao quadrado, psi igual a 0. Né? Eu vou chamar esse rapaz aí de K. Então, esse cara aqui vai ser K ao quadrado, 2m menos o V0 sobre h cortado ao quadrado. E aí a gente tem a equação normal, soluções, né? Tanto para a parte do 1 como do 2. Né? Você tem soluções do tipo elevado a i kx, ou então elevado a menos i kx, ou, se você quiser, mas aqui eu já desaconselho a usar isso daqui, pode usar ainda cosseno de kx e seno de kx. Por que eu desaconselho? Porque a gente vai usar aqui são os chamados estados de espalhamento, a energia é maior do que a barreira. Então as funções senas e cossenas não são muito interessantes para descrever propagação de onda. É mais interessante você trabalhar com as exponenciais. Elas são mais simples de manipular. A menos que você esteja calculando estados confinados, né, como é o caso do poço finito, ou mesmo do poço finito, né, aí você pode usar aqui as senos e cossenos, porque você vai ter que aplicar condições de contorno aí que são restritivas, né, da densidade de probabilidade, e ela vai ter que ir a zero nas extremidades. Né? Aqui não. Você vai ter propagação de onda, né, em todas as regiões. Né? Então é melhor usar as ondas planas. Né? Agora, só uma questão de orientação, a gente vai pensar o seguinte. A gente tem região 1, região 2 e região 3. Né? O que você espera que aconteça? Então, você tem aqui o poço de potencial, tá certo? E, obviamente, que eu vou colocar a propagação da esquerda para a direita. Então, aqui a gente tem a onda incidente. Né? Quando ela percebe a existência do poço, né?
pode ser que tenha a reflexão. Então, eu vou chamar isso aqui de R, né, de coeficiente R. E eu vou querer saber se existe transmissão, que provavelmente deve ter, e quais são as reflexões existentes aqui dentro. Então, eu vou chamar aqui de... existe aqui a possibilidade de ter a onda que passa por dentro do poço, né, que eu vou chamar de A, né, e a que volta dentro do poço, que eu vou chamar de B, tá certo? Para que isso daqui fique interessante, então eu vou dizer o seguinte: quem seria a minha solução na região 1 e 3? Então, para a região 1, eu vou considerar que a minha solução na região 1 é I elevado a I kx mais R elevado a menos I kx. Bom, e na região 3, a gente só vai ter a transmissão. Porque não faz sentido ter uma onda, né, que volta nessa direção, tá certo? E eu vou ter, então, T elevado a I kx. Tudo bem? Então, essa região aqui, para x menor do que L sobre 2, e essa aqui para a região x maior do que L sobre 2. Tá bom? O que acontece agora dentro do poço? Então, nas regiões 1 e 2, o que a gente vai ter? Nas regiões, eu vou tentar ser um pouco rápido, porque o procedimento é o mesmo, né, do problema anterior. Só que agora a gente vai trabalhar com ondas planas. Então, na região 2, a gente tem a seguinte equação de Schrödinger. Menos h cortado sobre 2e. Certo? Só que o potencial agora é zero. Lá no fundo do poço é zero, mas tem energia. Tá bom? Então a gente vai ficar aqui com a nossa equação também do tipo oscilador harmônico, né? Só que com outro valor de K. Tá certo? Então aqui eu vou dizer que isso aqui é zero, eu vou dizer que isso aqui é um K0, que é 2m sobre a cortada quadrado. Tudo bem? É positivo. Quem são as soluções nessa região? E aí, semelhante que a gente tem aqui, ó, vou usar o A e o B, né? As soluções, né, que eu vou usar para a região 2, o meu psi2 de x é igual a elevado a I K0x mais B elevado a menos I K0x. Bom? Então eu fico com esse pessoal aqui na região 1 e 3 e esse aqui na região 2. Né? O que eu vou precisar fazer agora? Aplicar condições de contorno. Certo? Quais são as condições de contorno que a gente vai ter que aplicar? A continuidade, né? Ou seja, a função de onda é 1 em menos L sobre 2, tem que ser igual à função de onda 2 em menos L sobre 2, e a função de onda 2 em L sobre 2 tem que ser igual à função de onda 3, da região 3 em L sobre 2. Continuidade, né, da própria função de onda. Tudo bem? Com relação agora à continuidade da função de onda, ou seja, aqui é da própria função e agora da derivada, né? Mesma coisa. Psi de 1 derivado em x igual a L menos L sobre 2, isso é igual a psi de 2 derivado em x igual a menos L sobre 2, né? A derivada da função em 2 em x igual a L sobre 2 tem que ser igual à derivada da função 3, na região 3, em x igual a L sobre 2. Tá bom? Essas são as condições de contorno, né, que a gente pode ter tanto em L sobre 2 como menos L sobre 2. São 4 condições de contorno. Né? Por que são 4 condições de contorno? E a gente tem 5 constantes ainda a determinar. Né? Então, do jeito que está aqui, ainda não dá para
encontrar as soluções. Mas lembre-se que é possível calcular aqui o que a gente conhece como coeficiente de transmissão e coeficiente de reflexão. Tá bom? Porque a gente tem as variáveis A, B, I, R e T a determinar. Né? E a gente tem 4 condições de contorno. Né? Então, o máximo que eu vou poder aqui para resolver esse problema é colocar o t como função de i. Aí a gente vai determinar aqui o chamado coeficiente de transmissão. Esse rapaz aqui, vou chamar de t, que é o coeficiente de transmissão. E eu posso calcular também o coeficiente de reflexão, que é a relação entre o r quadrado e o i quadrado. Você pode calcular depois também o a e o b se você quiser, mas não é o mais importante. O mais importante é calcular a transmissão e a reflexão nesse tipo de problema. Né? Então, vamos lá, vamos aplicar as condições de contorno. Então, em x igual a L sobre 2, o que a gente tem? Né? Primeiro, a continuidade da função. Então, vai ficar i elevado a menos i k L sobre 2 mais r elevado a i k L sobre 2 tem que ser igual a elevado a i menos i k0 L sobre 2 mais b elevado a i k0 L sobre 2. Né? Que é justamente esse rapaz aqui junto com 1. Certo? Com relação à derivada, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter i k, né? Elevado a menos i k L sobre 2, né? Menos i k r elevado a i k L sobre 2. E do lado direito a gente vai ter o que? I k0 a elevado a menos i k L sobre 2. Né? E do outro lado a gente tem menos i k0 b elevado a i k0 L sobre 2. Né? Em x igual a L sobre 2, a gente tem a mesma coisa. Então é a elevado a i k0 L sobre 2 mais b menos i k0 L sobre 2, continuidade, né, da função. Né? E do lado de lá a gente só tem o t elevado a i k L sobre 2. Né? Com relação à derivada, agora a gente tem a i k0 L sobre 2 menos b i k0 elevado a i menos i k L sobre 2 e i kt elevado a i k L sobre 2. Bom, são 4 equações aí, né? 4 variáveis, né? Fica até um pouco difícil da gente manipular, né? Mas o que a gente pode, de antemão, fazer? Perceba que eu posso juntar aqui, né, esses dois rapazes aqui, de tal forma a ficar com a mesma variável. Né? Vamos tentar juntar isso daqui. O que a gente pode tirar daqui? Ficar assim, ó, i elevado a i k L mais r elevado a i k L sobre 2. Né? Do outro lado a gente tem a elevado a menos i k k0 L mais b elevado a i k0 L sobre 2. E aí se a gente juntar esse outro aqui vai ficar assim, ó, i elevado a menos i k0 L menos r elevado a i k L sobre 2. Aqui eu posso cancelar o i em todo mundo, vai ficar k0 sobre k. Né? Quem? Aí a elevado a menos i k0 L sobre 2 menos k0 sobre k b e k0 L sobre 2. Né? Se eu somar as duas equações aqui, né, o que eu vou ter? Ao somar essa brincadeira toda aí, eu vou ter 2i elevado a
menos IK L sobre 2 igual a K0 mais K dividido por K elevado a menos I K0 L sobre 2. E do outro lado a gente vai ter B, e aí a gente tem K menos K0 sobre K, é isso? É elevado a I K0 L sobre 2. Tá? Vamos guardar essa expressão aqui. Tudo bem? A gente viu o que a gente faz com ela posteriormente. Aqui não tem mais como juntar. Mas percebo o seguinte, eu consegui eliminar daqui o R. Né? Bem interessante que eu consegui eliminar o R. Né? Se eu juntar agora essas duas aqui, o que a gente pode fazer? Né? Então vamos lá. Vamos juntar A elevado a I K0L sobre 2, né? Mais B elevado a menos I K0L sobre 2, isso aqui é igual a T, né? Elevado a IK L sobre 2. Né? E a parte de baixo, a IK0L sobre 2, que é esse cara aqui, né? Menos B IK0 sobre 2. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual ao quê? Aqui tem um I, aqui também tem I, então K sobre K0 T K L sobre 2. Tudo bem? Então, se nós simplesmente... o que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar para um lado e para o outro, né? Esse rapaz aqui. Pode somar também, né? Então, vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Vamos tentar juntar tudo, né? Se eu multiplicar esse cara aqui por... Antes de somar, né? Se eu multiplicar esse cara aqui por K0 vezes K, né? E depois somar os dois, né? Da mesma forma que eu somei aqui, o que a gente tem? Né? O ideal é que eu quero tentar tirar aqui um I em função do T. Ou seja, eu tenho que eliminar de alguma forma aqui esse A e esse B. Né? Então, multiplicando, vai ficar assim. A elevado a I K0L mais B elevado a menos I K0L sobre 2. Isso aqui é igual a T IKL sobre 2. Aí desse lado de cá vai ficar K sobre K0 A elevado a IK0L sobre 2 menos BK sobre K0. Né? Que mais? Não, K sobre... Aqui fica K0 sobre K, né? Para a gente não errar aqui. Então fica K0. Multipliquei, né? K0 L sobre 2 e aqui fica T e KL. Né? Se eu somar agora todo mundo, né, vai ficar assim, 2T e KL sobre 2 igual a 1K mais K0 sobre K elevado a IK0L sobre 2, né, mais B K menos K0 sobre K elevado a menos I K0L sobre 2. Então, equação muito semelhante àquela equação primeira que eu coloquei aqui, certo? E que a gente pode tentar tirar alguma coisa dessas duas equações ao juntar, certo? Então, o que a gente pode tentar ver aí? Bom, olhando para essa expressãozinha também aqui de cima, né, eu poderia ter feito o seguinte, né, eu não posso tentar juntar essa com essa daqui, né, que vai dar certo, né, também, mas eu posso fazer uma coisa melhor,
né? O que é? Eu posso tirar aqui o valor de A e B como função de t, né? E depois juntar aqui, né? Por exemplo, se eu só somar esse rapaz aqui, eu vou encontrar o seguinte, que 2A, né, somando aquelas equações ali anteriores, né, essa aqui, 2A elevado aí K0L sobre 2, né, é igual a esse rapaz aqui, somado, né, que é igual a 1 mais K0 sobre K sobre K0, né, então aqui é o K sobre K0, né, que multiplica T vezes a exponencial. Né? Se eu subtrair, eu fico com 2b elevado a menos ik0 igual a 1 menos k por k0. Tudo bem? Então, dessas duas expressões eu tiro o valor de A e B. Por exemplo, A é igual a 1 meio, né, de K0 mais K sobre K0, né, que multiplica T, é elevado aí KL sobre 2, vezes a exponencial do K0. Né? Daqui eu tiro o B também, 1 meio de K0 menos K sobre K0, T, né, é elevado aí KL sobre 2, e aqui fica positivo, e K0L sobre 2. Né? E aí eu posso pegar tanto esse A como esse B aqui e jogar lá naquela primeira expressãozinha que depende do I, ó, aqui. Né? Eu posso jogar tanto aqui como aqui. Se eu fizer essa conta toda, eu vou saltar aqui, depois vocês podem conferir aí nas notas de aula. Né? Fica fácil de conferir, é uma conta chata, né? Trabalhosa, mas que é difícil, né? É trabalhosa, né? Então, substituindo os valores de A e B, né, na expressão, né, do I, temos o seguinte, ó. Quando você fizer toda essa brincadeira aí, você vai encontrar aqui o T, né? Esse rapaz todinho aí, vai ficar o seguinte, vai ficar em função de I, né? E elevado menos E K0L, né? E aqui embaixo vai ficar cosseno de K0L, né, menos I K2 mais K0 ao quadrado sobre 2 K0 seno de K0A. Né? Tentando evitar aqui uma conta grande aqui, desnecessária com vocês, né? Mas vai dar esse resultado aí, vocês podem pausar o vídeo aí e testar. Né? Quando a gente calcula agora, então, por exemplo, T sobre T, né? Se eu quiser calcular o T estrela, né, que é o T vezes o T estrela, que é o T quadrado, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar I elevado a I K0L, né? Aqui vai ficar cosseno de K0L menos I K ao quadrado K0, né? 2K K0, seno de K0 vezes o L aqui, né? Que é A, não, né? Que é L, né? Estava colocando a largura do poço aqui, mas a gente está usando L, né? Que multiplica o I estrela, asterisco, né? Elevado a I K0L, que aqui eu estou pegando o complexo conjugado, cosseno a função real, então não muda, mais I K ao quadrado, K0, seno de K0L sobre 2 K0. Né? Quando nós juntarmos tudo aí, né,
que você vai ter no final das contas? A gente vai ter que t quadrado, né? Vai ficar igual a sobre i quadrado. Então vamos fazer aqui, vai ficar t quadrado igual a i quadrado. Esse rapaz com esse rapaz vai dar 1. Né? Agora embaixo, como é que vai ficar? A gente vai ter 1 sobre. Aí vai ficar uma parte grande aqui, né? Cosseno ao quadrado de kl. Né? Como aqui a gente tem um termo que é do complexo, né? O complexo é como se fosse a mais ib vezes a menos ib. Então, isso aqui é a2 mais b2, certo? Como é que fica aqui essa brincadeira aqui? Que aqui você leva ao quadrado, então vai ficar b2 e menos vezes i dá negativo, com negativo dá positivo. Então, esse cara aqui vai ficar mais, né? K0 ao quadrado, K ao quadrado, seno ao quadrado de KL, que divide 4K ao quadrado, K0 ao quadrado. Né? Bom, com isso, a gente pode tentar juntar tudo aí, né? Lembrando o seguinte, que a nossa expressão aqui, cosseno quadrado, né? É do tipo 1 menos o seno, né? Só que perceba o seguinte, eu ainda posso fazer aqui uma brincadeira da seguinte forma, né? Tentar juntar aqui o cosseno, né, com o seno na expressão só, né, para ver se fica melhor. Né? Vamos tentar juntar as coisas aqui. Ó. Um cosseno ao quadrado de K0L é igual a 1 menos o seno ao quadrado de K0. Né? Então, o nosso T sobre I quadrado, né? Ele é igual a 1 sobre 1 menos o seno quadrado de K0L, só que também tem um quadrado aqui, né? Então fica mais K0 ao quadrado, seno de K0L sobre 4. Né? Será que dá para eu juntar isso daqui? Então, vamos lá. Se eu colocar em evidência o seno, então isso aqui é o nosso coeficiente de transmissão. Então, o nosso coeficiente de transmissão é A menos 1. Eu já vou inverter aqui só para ficar mais fácil. Vai ficar 1, né? Aí, mais seno de K0L, né? E aqui dentro, porque eu estou invertendo aqui esse numerador, né? Vai ficar K0 mais K ao quadrado sobre 4 menos 1. Não é isso? Então, o nosso coeficiente de transmissão a menos 1 é 1 mais seno quadrado de KL. Tá bom? Como é que fica essa brincadeira aqui? Vai ficar K a quarta mais K0 quarta, né? Menos mais 2K quadrado, você faz aqui, menos 4 sobre Pronto. Olha, do jeito que está aqui, a gente está simplesmente dizendo que é 1 mais seno ao quadrado de K0L. Aí isso aqui vai ficar um negativo, né? Vai ficar 2 menos 4 dá menos 2, então não vai mudar muita coisa. É simplesmente K2 mais, só que menos, né? Agora, vamos dar um sinal aqui, menos K menos K0 sobre 4K0, isso aqui, quadrado, né? Bom, então a gente chega aí numa expressão final que depende, né, de K0. Será que tem como a gente
ajeitar essas expressões, quem é o K ao quadrado? K ao quadrado era 2m menos o V0 sobre K cortado ao quadrado. E quem era o nosso K0? Né? Se você tiver, esse aqui é o nosso K. Né? Quem era o K0? O K0 era simplesmente, ao quadrado, né? Era simplesmente 2m sobre K cortado. Né? Então, quem é K ao quadrado menos K0 ao quadrado? Né? Isso vai ficar 2me H cortado menos 2v0 sobre H cortado. Tudo bem? Menos K0. Né? Então, esse rapaz aí vai ficar como? Se a gente considerar que isso aqui está ao quadrado, né? Você vai ficar simplesmente com o quê? Esse cara vai embora, esse cara vai embora. Isso aqui é simplesmente menos 2 sobre H cortado. Então, K0 menos K ao quadrado é 4m ao quadrado V0 ao quadrado dividido por H cortado, quarta potência. Né? E quem é o produto dos dois? O produto dos dois, esse rapaz aqui, né, a gente pode multiplicar os dois, vai ficar 4m ao quadrado sobre H cortado, a quarta potência, é menos V0. Né? Ou seja, essa divisão aqui, né, que eu estou tentando simplificar, K0 ao quadrado dividido por 4, K0, eu vou cancelar esse rapaz aqui com esse rapaz aqui, vai ficar simplesmente V0 menos V0. Né? Ou seja, o nosso coeficiente de transmissão a menos 1 é 1 mais seno de quadrado de K0L, né? Que multiplica o seguinte, eu posso ainda ajeitar isso aqui, colocar um V0 aqui embaixo de todo mundo. Então vai ficar assim, V0 ao quadrado é menos V0, tudo bem? Só que eu posso dizer que a razão entre a energia e a altura do poço, eu vou chamar de um epsilon, constante adimensional. Né? E aí eu divido todo mundo por V0, vai ficar assim, T, só para facilitar a análise, né? 1 mais seno quadrado de K0L, e aqui fica 1 epsilon, né? Epsilon menos 1. Bom, quando eu divido todo mundo por V0. Ou seja, o nosso coeficiente de transmissão finalmente vai ser 1, que divide 1 mais seno ao quadrado de K0L, né? Sobre menos 1. Pronto. Esse é o nosso coeficiente de transmissão da barreira finita. Né? Ora, vamos tentar entender aqui algumas coisas interessantes. Se a relação, né, como é esse epsilon aqui, ele é a energia dividido por V0, é interessante que esse epsilon seja maior do que 1. Né? Ou, no limite, ele pode ser até 1. Né? Porque se for menor, já não tem mais transmissão, porque
a energia fica menor do que o pulso. Então aqui você tem a altura do pulso, que é V0, você tem a energia. Então é interessante que a energia seja maior do que o pulso, de tal forma que o epsilon seja maior do que 1. Né? Se o epsilon for 1, exatamente 1, né? Esse cara aqui vira 0. Vamos tentar entender aqui. Ó. Esse cara aqui fica 0, né? Muito próximo de 1. Esse cara aqui fica 0. De tal forma que o seno não vai mudar muita coisa, porque o seno simplesmente oscila. Né? Então, esse cara sendo 0, esse rapaz todo aqui vai para infinito. Então, a transmissão, né? Ou seja, se o epsilon tende a 1, tá bom? A transmissão vai tender a 0, como era o que você esperaria. Né? Ou seja, se a energia do pulso baixar demais e se aproximar do valor do potencial, se você ficar por aqui, né, você espera que a transmissão seja 0. Ela não consiga transmitir, né, a onda. Não vai haver transmissão. Né? Por outro lado, se o epsilon tender para infinito, né, ou seja, uma energia muito grande, o que vai acontecer? Quando esse cara aqui ele é muito grande, né, esse rapaz aqui, esse denominador, ele vai para 0. Esse denominador indo para 0, a transmissão vai para 100%. Que é o que você esperaria. Semelhante àquela análise lá nossa do poço infinito. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu quero dizer é que se a energia do pulso se aproxima da barreira, é lógico que a transmissão vai a 0, né? Não tem a transmissão. Mas se a energia é muito grande, né? Ou seja, muito distante da altura do pulso, não tem por que ter reflexão. Praticamente a partícula não vai sentir o efeito do potencial, e aí você tem 100% de transmissão. Tá bom? Só que tem um detalhe importante. Então, assim, a gente espera que o coeficiente de transmissão, como função dessa energia aí, ele comece a fazer sentido a partir de 1. Né? Só que a transmissão aqui é 0. Aqui, ó. Né? E à medida que você vai para infinito, você espera que a transmissão vá para 1. Concorda? É o que a gente está analisando aqui. Né? Isso é o que você acha que acontece. Né? Só que não é isso que vai acontecer. Né? Esses dois extremos aqui realmente estão corretos, ou seja, no limite em que a energia é 0, a transmissão vai a 0, isso aqui está correto, né? Tá ok. E esse outro limite também está correto, está ok. Né? Se o epsilon tende para 1, a transmissão realmente tende para 0. Né? Se o epsilon tende para infinito, a transmissão tende para 1. Tudo bem? Mas o que acontece aqui no meio? O que acontece aqui no meio vai ser dependente dessa expressãozinha aqui. Ó. E ela é do tipo seno. O que acontece? Como ela é do tipo seno ao quadrado, existem situações onde... Que situações deixam seno ao quadrado de KL igual a 0. Aí você diz, professor, por que você quer saber se seno de K é 0 igual a 0? Porque quando o seno de K ao quadrado de KL for 0, a transmissão também é 1. Olha que interessante, ó. 100% de transmissão. Que situações são essas? Né? Onde é que o seno é 0? O seno vai ser 0, o seno quadrado vai ser 0. Quando KL foi igual a quê? K0L foi igual a Nπ. Né? Ou seja, π, 2π, xπ, por aí vai. Mas quem é K0? K0, lá desde o começo, ó, é a nossa energia. Então, raiz de 2
ME sobre H cortado, vezes L, Nπ. Então, existem algumas energias aqui especiais para esse problema que produzem transmissão 100%. Que energias são essas? Então, quando você levar aqui ao quadrado, vai ficar assim, 2ME, essas energias aqui especiais, H cortado ao quadrado, L ao quadrado, N ao quadrado, Pi ao quadrado. Quando você inverter tudo aí, N é igual a H cortado ao quadrado, N quadrado, Pi quadrado, sobre 2ML quadrado. Olha só, que energias são essas? Poço infinito. Certo? São as energias do poço infinito. Mas você mexeu na largura do poço? Não. Não mexi. Só que existem energias especiais aqui, nesse meio do termo aqui. Existem alguns valores de energia aqui no meio termo especial, né? Que é as energias do poço infinito. É 1, é 2, é 3, é 4. Onde a transmissão, na verdade, é 100%. 100%. Então, como é que é esse gráfico aí na prática? Esse gráfico na prática é esse gráfico aqui, ó. Certo? Se assemelha muito a esse gráfico aqui. Considerando que aqui a gente está deslocando, né, o eixo para uma energia aqui igual a 1. Começando aqui de 1. Né? Esse é o gráfico daquela expressãozinha, né, do coeficiente de transmissão. Que é 1 mais seno ao quadrado de K0 L é menos 1. Se fizer aqui o S dividido por 0, né, você pode chamar isso aqui de F. E olha que interessante, ó. Existem realmente valores onde a transmissão é 100%. Esses valores aqui, que são as energias do poço infinito, mesmo o poço sendo finito, certo? Faz com que a gente entenda que a transmissão é 100%. Esse fenômeno, né, essas energias aí, o fato de ter transmissão igual a 1, né, diz que nas energias do poço infinito, né, o poço finito se torna transparente. Tá bom? Se torna transparente. Esse efeito, né, foi conhecido, foi estudado e foi verificado experimentalmente. É chamado de efeito Ransauer, que é um M, Townsend. É chamado de efeito Ransauer-Townsend. Né? E é interessante notar que o poço de potencial ele continua finito. Certo? Continua finito. Só que se houver um casamento aqui na largura do poço perfeito, né? De tal forma que a energia que a partícula vem é exatamente a energia do poço infinito, o nosso é 1, o nosso é 2, né? E assim vai, né? A transmissão é 100%, ou seja, o poço é praticamente transparente. A partícula que vem com essas energias aqui específicas, ela não enxerga o poço. Praticamente não enxerga o poço. A transmissão é 100%. Certo? Não tem reflexão. Né? É como se você tivesse aí canais, né? Canais de energia, né? Que são exatamente as energias do poço infinito, como se tivesse canais de energia onde
Nesses canais de energia específico, de incidência, né, o poço é transparente com relação ao espalhamento. Né? A transmissão é 100%. Agora, se você lançar uma partícula com uma energia ligeiramente diferente, certo? Nesse valor aqui, por exemplo, aí a transmissão já não é 100%. Você já vai ter uma transmissão aí um pouco menor. Inclusive pode ser bem menor. Até o limite em que é zero. Né? Mas é interessante que cada vez que você aumenta um pouco mais a energia, você vai, obviamente, diminuindo a reflexão, que é o esperado. Né? Mas o que você não esperava ou não esperaria, né, é que houvesse esses mínimos e nem esses máximos de oscilações aqui. Porque os mínimos significa que você tem espalhamento ainda, mesmo a energia sendo maior do que o pulso. Né? Isso a mecânica clássica é um absurdo. Você tem uma energia maior do que a barreira do pulso e mesmo assim tem espalhamento de reflexão. Você ter partícula refletida. Você perder densidade de probabilidade. Né? Por outro lado, quanticamente falando, é estranho, né? Mas não é tão estranho porque a gente mostra as contas, mas é estranho você imaginar que existam energias aí mágicas, né? Onde a transmissão é 100%, o pulso é transparente. Né? Você poderia imaginar que tudo bem que tem a reflexão e a transmissão, mas não deveria ter essas oscilações. Né? Por que ocorrem essas oscilações? Isso é verificado experimentalmente. Né? Quando o elétron ele atravessa, por exemplo, os gases nobres, né, que são descritos através desse pulso aqui, você tem um gás, por exemplo, argônio. Né? Se você lançar um elétron em direção a esse gás aí, com uma energia dessas aí, mágica, né? Essas energias, obviamente, é H cortado, I ao quadrado sobre 2 a massa do elétron, né? E a largura do pulso do argônio, né? Ou seja, a atração, o alcance, né, da atração do argônio. Né? Você pode pensar, o que é essa largura do pulso para o átomo? O que representa isso? A largura do pulso para o átomo, né? Perceba que o átomo ele é algo desse tipo aqui, a interação do núcleo com o átomo. Então você pode substituir esse modelo aqui de núcleo real, né, por um modelo assim. E existe um alcance, né, do potencial, a gente define aqui como alcance do potencial atômico. Até onde vai o alcance do potencial atômico? Né? Na teoria, né, deveria ser infinito, porque o potencial é do tipo colombiano. A forma como o núcleo de argônio enxerga um elétron, né, é potencial colombiano. Só que nas situações reais existe um limite sempre, onde você pode aproximar aqui esse átomo aqui e dizer que a partir de 2 angstroms, 3 angstroms, 4 angstroms já não tem mais o efeito, né, desse átomo sobre o elétron. Né? E aí você diz que o potencial a partir daqui é zero. Então você define aqui realmente uma largura. Né? Essa largura aqui simboliza o alcance do potencial. Né? Então o alcance do potencial ele pode ser encarado como sendo a largura do pulso. Então, para você entender mais ou menos como é que é, o que significa essa largura do pulso? É o alcance do potencial de um átomo. É o alcance. Tá certo? E esse efeito é verificado experimentalmente. Quando o elétron passa por esse gás, que pode ser argônio, pode ser criptônio, xenônio. Em geral, os gases nobres eles têm esse tipo de comportamento aqui. O alcance do potencial deles é muito limitado. Você verifica que todas as partículas atravessam o gás. É justamente a nossa transmissão. 100%.
certo? Então esse efeito é muito interessante. E por que acontece esse efeito? Né? Acontece porque você consegue fazer um casamento perfeito, né, do número de onda do elétron que vem com a largura do poço. Né? Ou seja, com o lambda do elétron é um lambda tal que é coerente, né? Ou melhor, ele é ajustado, né, para ser o que a gente conhece como lambda 1. Por exemplo, quem é o lambda 1? O lambda 1 do poço infinito. Né? Se você fizer as continhas, você vai mostrar que é 2L sobre 1. Né? O lambda 2 é 2L sobre 2 e assim vai. Né? Ou seja, o lambda de espalhamento, ou seja, no elétron aqui, do número 2, né, seria isso aqui. Ó. Certo? Então você ajusta o comprimento de onda do elétron incidente com a largura do poço. Então esse ajuste aqui do comprimento de onda do elétron incidente com a largura do poço favorece, né, justamente o espalhamento ser, a reflexão ser zero. Agora, se você tiver com um comprimento de onda que não é exatamente o comprimento de onda do poço, né? Vou fazer aqui um desenho melhor. Por exemplo, uma coisa desse tipo. Se o seu comprimento de onda não for exatamente não estiver adequado com a largura do poço, né? Ó, perceba aqui que esse comprimento de onda aqui pela metade, né? Ele não é esse comprimento de onda aqui, esse lambda, vou fazer aqui o lambda aqui, né? Esse lambda desse poço aqui, certo? Esse lambda aqui, que está relacionado à energia da partícula incidente, esse lambda é diferente da quantização necessária para o poço infinito. Né? Aí, nesse sentido, você vai ter reflexão diferente de zero. Né? Porque não vai ter um casamento entre o comprimento de onda da onda incidente com a largura do poço infinito. Percebe que aqui a largura é o poço finito. Né? Então, quando você incide sobre um poço finito, um feixe de elétrons com um comprimento de onda que é diferente de 2L sobre N, né? Aí você vai ter reflexão diferente de zero. Compensação, se você incidir, né, um feixe de elétrons com lambda que é igual a 2L sobre N, né, para qualquer que seja o lambda aqui, aí a transmissão é 100%, a reflexão é zero. Esse é o chamado efeito Raman-Townsend. Deu para entender aí por que acontece esse fenômeno? Porque existe um casamento do comprimento de onda do elétron incidente com a largura do poço, e esse casamento é dado por essa expressão, que é exatamente a expressão do poço infinito. Né? Se pegar lá a energia do poço infinito, a gente diz que é P2 sobre 2N, né? E isso aqui, esse P2 aí, é o nosso H cortado ao quadrado, né? Pi, tá bom? N sobre L. Né? Mas quem é esse rapaz aqui, segundo de Broglie, né? É H ao quadrado, né? Com lambda ao quadrado. Né? Então, ó, perceba que quando a gente elimina aqui o H cortado e o π, né? A gente diz que isso aqui é H cortado, quadrado, π, né? Sobre N, L ao quadrado. Como é que fica essa brincadeira aí? Você mostra que o lambda aqui, N,
quando você junta, diz que o H cortado é H sobre 2π, né? Você elimina o π quadrado, vai embora, né? O H vai embora com a própria constante de Planck e você encontra que o lambda n tem que ser 2L sobre n. Esse aqui é o lambda do pulso infinito. Os diversos estados do pulso infinito. E tem que ser coerente aqui para ter o efeito Hausen-Townsend. Tá bom? Então, pessoal, isso aí é o que acontece com os estados de espalhamento quando um elétron, um feixe de elétrons, passa por um pulso finito. Você tem essas energias aí especiais, que são exatamente as energias do pulso infinito. Né? São canais de energia interessantíssimos. Do ponto de vista experimental, isso acontece. Né? Isso é verificado experimentalmente. E o elétron passa pela matéria aí, né, sem sentir o efeito nenhum. Não é um fenômeno de tunelamento, certo? Porque não há não existe o elétron não vence uma barreira de potencial classicamente proibida. Não é classicamente proibido, né? Não é classicamente proibido. Agora, quanticamente falando, deveria ter uma resistência. Aí o que a gente observa é que é possível anular a resistência. Bom? Porque nos fenômenos de tunelamento existe sempre a refletividade. Existe sempre a reflexão. A gente vai ver nas próximas aulas o tunelamento quântico de um elétron atravessando a barreira. E o fato do elétron tunelar não significa que a transmissão é 100%. Não. A transmissão, pelo contrário, não é 100%. Mas ele atravessa. Né? Quando eu digo que a transmissão não é 100%, significa que se você jogar 100 elétrons, certo? Em torno de 40, 30 talvez, atravessem a barreira de potencial. Isso é um fenômeno de tunelamento. Né? No efeito Hausen-Townsend, se você jogar 100 elétrons, com essa energia especial, os 100 elétrons passam. Não é tunelamento. Simplesmente é transparência. Tá bom? No fenômeno de tunelamento existe sempre a onda refletida. O que existe é a possibilidade de ter onda transmitida. Mas não é 100%. Bom, aqui no efeito Hausen-Townsend é 100%. Né? Então, pessoal, é isso. Quando for na próxima aula, a gente discute aí essa barreira de potencial que dá origem ao fenômeno de tunelamento. Tá bom? Então, é isso aí.